Lá, hoje o Central Piauí recebe a ex-vice-governadora do estado do Piauí, ex-deputada estadual e ex-deputada federal, Margarete Coelho. Deputada, seja bem-vinda, que a casa é sua, fique à vontade. Obrigada, Lucas. É um prazer estar com vocês, um prazer ter a oportunidade de conversar com o povo do Piauí através aqui do canal de vocês, um canal que já conquistou a confiança, já conquistou a credibilidade do nosso povo. Então é um prazer enorme estar aqui com vocês. Deputada, a senhora de fato é pré-candidata ao governo do estado do Piauí, o Progressistas lançou seu nome e, principalmente, o que levou a senhora a aceitar esse desafio? Olha, eu não diria que já sou pré-candidata, porque a nossa intenção é de termos um nome forte pela oposição, de termos um nome que agregue, que una a oposição. Por enquanto, o Progressista apresenta meu nome, mas há outros partidos que estão também no mesmo segmento da oposição que podem ter pretensões, que podem ter outro nome. Então, a verdade é que nós estamos caminhando como pré-candidatas do Progressistas, mas ainda a nossa intenção é de unirmos as oposições. Então, vamos esperar o momento certo de fazer esse anúncio, mas o nosso nome é o nome do Progressistas. A senhora se coloca como uma candidata mulher, como é que a senhora pretende, convencer as pessoas a abraçar esse seu projeto feminino de empreendedorismo também, para que as pessoas possam dizer, não, eu escolho Margarete, ela está no caminho certo, de fato, ela realmente pode ser a governadora do meu estado? Lucas, esse é um momento de muito diálogo, de muito debate, de muita conversa, de muitos acordos, né? Eu falo acordo no sentido de quem vai nesse cargo, quem vai naquele cargo, que proposta nós vamos apresentar. Por isso é que eu digo que nós ainda não estamos assim cravando um nome. Não, o nome é esse. Não, é um dos nomes à disposição. O meu nome é um dos nomes à disposição. Porque este é um momento de muito diálogo com a sociedade. É momento de nós ouvirmos a população. A população está ressentida, porque não tem sido ouvida, não tem sido escutada, não tem tido a oportunidade de participar. Nem os líderes, até aqueles líderes mais tradicionais, aqueles que, vamos dizer assim, que já ganharam notoriedade, até esses estão ressentidos porque não estão conseguindo dialogar com o governo. Então esse é o momento de nós conversarmos, não no sentido só de fazer oposição, no sentido de nos antagonizarmos, de sermos contra o governo que aí está. É mais também no sentido de construir um projeto. E em cada cidade, em cada região, em cada segmento da sociedade, ouvir quais são as dores, quais são as pretensões, quais são as possibilidades, o que é melhor para esse segmento, principalmente o segmento produtor, o segmento produtivo, que é quem gera emprego, que é quem gera renda para o nosso estado. Então nós estamos fazendo essa grande jornada. O fato de ser mulher me dá uma sensibilidade maior. Eu não acho que homem seja diferente de mulher na política, completamente diferente não. Tanto homem quanto mulher podem ser bons gestores, podem ser bons governantes. As mulheres também podem, já que as mulheres estão menos nesses espaços de decisão. Mas o fato de ser mulher traz uma sensibilidade maior, traz um olhar para o cuidado, traz um olhar para os pequenos negócios, para as pequenas coisas, há um olhar para o detalhe. E eu acho que o estado do Piauí está precisando desse olhar cuidadoso, desse olhar zeloso pelas nossas riquezas, pelo nosso setor empreendedor, pelos nossos jovens, as próprias mulheres, que o índice de feminicídio está cada vez pior, cada vez mais grave. Olhar para a saúde com cuidado, a mortalidade materno-infantil muito elevada ainda no estado do Piauí. Então são índices que precisam regredir e outros que precisam crescer para que a gente possa ter um estado desenvolvido, para que o estado do Piauí deixe de ser o lanterninha em desenvolvimento do Nordeste. Isso é muito triste. É o estado que menos emprega, é o estado que tem menos salários, mas é o estado que cobra os maiores impostos. Nós queremos inverter essa lógica. Deputada, um deputado estadual, Bessar,
na semana passada ele foi à tribuna da Assembleia Legislativa falar sobre a falta d'água no estado do Piauí. Esse é um dos principais problemas ainda que são enfrentados aqui no nosso estado. Infelizmente, né, tem mais de 100 cidades aí com um decreto emergencial por conta dessa seca, né, em nosso estado. Isso é triste ainda, mas eu queria saber da senhora quais são os problemas que a senhora enxerga ainda no nosso estado. Bom, primeiro mesmo a questão da falta de água. O desabastecimento é muito grave. Sem água, nada acontece. Água é alimento do ser humano, água é alimento da agricultura, água é alimento dos animais, é a água que move a indústria. Nada acontece sem água. E nós estamos no estado do Piauí há mais de 20 anos. Aliás, na década de 90, foi a última vez que se investiu em reservatórios de água, em grandes reservatórios de água para o estado do Piauí. A última barragem foi ainda na década de 90. E nós temos que considerar que nós perdemos uma grande barragem, que foi a barragem de Algodões, com aquele acidente horrível que a gente não gosta nem de lembrar e não vamos falar exatamente sobre isso aqui. Mas apenas registrar. Nós já tínhamos poucos reservatórios de água, não construímos outros e ainda perdemos um importantíssimo reservatório de água. Nós temos inúmeras adutoras, pelo menos 4 aí para serem concluídas, que não são concluídas. E nós não estamos buscando as soluções que outros países, que outros estados têm buscado para a questão da falta d'água. Além disso, ainda temos problemas como esse que nós vimos no noticiário agora, né? O programa de cisternas do Ministério do Desenvolvimento, que foi todo concentrado em uma única ONG. Eu não estou aqui dizendo que esta ONG vai desviar todos esses recursos, mas colocar 80% dos recursos em um único lugar, eu acho que não vai conseguir ter a capilaridade que precisa ter. Nós não podemos colocar numa única ONG todas as esperanças, todas as possibilidades de abastecimento d'água no nosso Piauí através de cisternas. Então nós estamos usando mal os nossos recursos, nós não estamos usando adequadamente. Eu, Lucas, se eu tivesse que endividar o meu estado, eu endividaria antecipando o bem-estar para o nosso povo. Se eu fosse pegar um empréstimo, não sou contra empréstimo, eu sou contra pegar empréstimo para pagar dívida de empréstimo, né? Que é a mesma coisa você pegar o seu cheque especial para pagar o juro do cartão de crédito. Você está pegando um juro alto para pagar um juro altíssimo. Vem o que para o povo disso? Sobra o que para o povo? Nada. Um empréstimo desse, o estado do Piauí já deve mais de 13 bilhões. Eu fico imaginando quantas carretas de cédulas de 100 seria isso. Eu pegaria, a primeira questão seria para concluir as adutoras, investir em novas perfurações. Nós temos um lençol freático rico, enorme, um dos maiores do Brasil. Nós estamos com água embaixo dos nossos pés e o nosso povo morrendo de sede. Que, de certa forma, é morrer de fome também, porque a água é alimento, é o principal alimento. Então, eu imediatamente solucionar esse problema da falta d'água. Eu também investiria muito em apoio à classe produtora. As classes produtoras são elas que geram emprego, são elas que geram renda. Eu jamais oneraria tanto a classe produtora aumentando impostos como o estado do Piauí tem feito. Eu cobraria um imposto justo, digno, cuidaria para que a arrecadação fosse correta, para que não houvesse desperdício na arrecadação e incentivaria esses setores dando acesso a financiamentos para que eles possam produzir. Porque o estado do Piauí, mais de 97% dos negócios do Piauí estão nos pequenos negócios, ou seja, são pequenas microempresas ou MEIs. É aqui que está o nosso setor produtivo. Nós não temos grandes indústrias, grandes empresas. 97% são pequenas, né? Precisam de acesso ao crédito. Você sabia, tem um dado do Banco Central que diz que 2/3 de tudo que gera na economia são empréstimos. O pequeno produtor do estado do Piauí não está tendo acesso. Não está tendo acesso. Então, nós precisamos cuidar para que tenham acesso, porque também 60% dos empregos gerados no Brasil são dos pequenos negócios. Então, é
uma coisa alimentando a outra. Quando eu cobro um imposto tão caro, eu tiro comida da mesa do povo. É o que está acontecendo no estado do Piauí. Desoneraram a cesta básica, zeraram o imposto da cesta básica e aumentaram o ICMS. Ou seja, aumentaram o preço dos outros produtos. Então, energia fica cara, combustível fica caro, comida fica cara, fica tudo mais caro, porque o ICMS é um imposto que incide sobre quase tudo. Então, eu pensaria num estado que tivesse uma infraestrutura adequada, que o povo não passasse sede, 129 municípios com decreto de calamidade por desabastecimento. Enquanto isso, nós temos possibilidade de concluir 3 ou 4 grandes adutoras que irá resolver metade desse problema. O restante resolveríamos com novos poços, com dessalinização. Por que a gente não está pensando na transposição do Rio São Francisco? Por que se parou de falar sobre isso? A gente não levaria 1/3 desses empréstimos e nós conseguiríamos reabastecer nossos rios e, com isso, reabastecer nossas cidades. O governo federal mandou um enviado nesse último mês a Luiz Correia, né, para poder avaliar e, de fato, dar o aval para o governo do estado a terminar as obras do Porto de Luiz Correia. Mas não já foi inaugurado, não? A senhora acredita que sai esse porto? Já foi inaugurado quantas vezes esse porto, gente? Quantas vezes? Aliás, acho que o número de inaugurações é proporcional ao número de escândalos que aquele porto tem gerado. Bom, eu acho que um porto é importante, ter um porto é importantíssimo para o estado do Piauí, mas acho que não é a única opção para que nós escoemos as nossas riquezas. Nós temos outras opções. Nós temos a possibilidade de portos secos, nós temos a possibilidade da Transnordestina que está passando ali e nós construirmos portos de carga e descarga para que nós escoemos por outros portos que temos aqui na região, né, o Porto de São Luís, Itaqui, nós temos Pecém no Ceará, nós temos em Recife, nós temos essas outras possibilidades. E se você pensa que o nosso maior produto está no sul do estado do Piauí, talvez até seja muito longe, vai encarecer muito esse transporte lá do sul do Piauí, por exemplo, dos nossos grãos até chegar no nosso porto. A produção de minérios também, pelo que eu sei, está numa região mais centro-oeste, oeste, sul, está mais naquela região. Mas é importante que tenhamos um porto. Agora, vamos parar de inaugurar, porque eu não sei por que nós estamos falando, se nós já inauguramos com shows, com pirotecnia, já foi inaugurado esse porto. Eu acho que o povo do Piauí está cansado dessa lenda do Porto de Luiz Correia. Uma das principais avaliações do governo Rafael Fonteles é de que a segurança pública é um ponto muito positivo e também a malha viária, né? A senhora viaja muito, a senhora consegue enxergar nas estradas aí pelo Piauí, esse asfaltamento do governo do estado? Olha, eu tenho visto algumas obras, mas onde a obra foi concluída, eu tenho visto péssima qualidade. Mas, enfim, eu tenho visto, sim, muitas obras, parece que são sempre as mesmas construtoras, né, que estão construindo essas estradas, sempre a mesma origem dos recursos, sempre as mesmas construtoras, e todo mundo noticia isso como se fosse muito natural. Os recursos são de determinado político e é a família dele que ganha as licitações e todo mundo acha isso sempre muito natural. Tudo bem, ninguém vai querer que os parentes dos políticos não trabalhem, tem que trabalhar sim. Mas essa exclusividade realmente chama atenção. E com relação, você me perguntou das estradas e você me perguntou da segurança. Com relação à segurança, eu acho curioso. Eu quero perguntar para a dona de casa, para você que está aí no seu carro agora, para você que está nos assistindo, você está realmente se sentindo seguro? Você tem coragem de ficar numa parada de ônibus à noite, de parar num sinal à noite com o vidro do seu carro aberto? Você tem coragem de andar com seu celular na mão? O que eu tenho visto de segurança pública no mundo real, não estou falando da propaganda oficial. Semana passada, a delegacia de Corrente foi fechada por falta de condições de funcionamento. Fechada, insalubre. Inclusive, o governo foi obrigado a transferir todos os presos que estavam lá,
porque os fios desencapados, barata, rato, sem instalações elétricas, sem instalação hidráulica, nem o delegado pode ficar, nem o cidadão pode procurar a delegacia. Estou falando de que cidade? Corrente do Piauí, lá na região do agronegócio. Lá onde tem uma quádrupla fronteiras, ali são 4 estados, a fronteira de 4 estados. Nós temos Piauí, Tocantins, Bahia e Maranhão, ali. Região de fronteira, geralmente os estados protegem muito, porque é pela fronteira que passa a droga, que passa a arma, que os bandidos fogem. É sempre um local onde a segurança é muito reforçada. E o que nós vemos? Uma delegacia fechada por falta de condições de funcionamento. Há uns 15 dias atrás circulou por aqui um vídeo de uma pessoa na delegacia de São Raimundo Nonato, outra cidade limite com a Bahia, onde dizem que tem a rota da maconha, enfim. A delegacia fechada, a pessoa batendo na porta, mexe no trinco, grita, bate na porta, ninguém nem para abrir. Ou o delegado fechou, ou não sei o que aconteceu, delegacia fechada. E tanto é a prova que parece que ontem ou anteontem, a vice-prefeita da cidade foi assaltada, entraram na casa dela, dilapidaram a casa daquela senhora. Quer dizer, está acontecendo na casa da vice-prefeita da cidade, imagina o que está acontecendo na casa do cidadão comum. Todos os dias eu leio o jornal, é briga de facção, é queima de arquivo, é gente decapitada, é gente morta, é corpo que aparece. Olho para os números de feminicídio que só aumentam. 40% aumenta no ano de 2024, de 23 para 24 aumentou 40%. E eu vejo sim umas viaturas cor-de-rosa, lilás, pintadas andando por aí. Mas as mulheres continuam morrendo. Então vamos sair da propaganda oficial e vamos para o mundo real e ver realmente o que é que está acontecendo no nosso estado. Dei uma volta aqui na cidade de Teresina outro dia, fui ao Porto Velho, dei umas voltas na periferia de Teresina e as quitandas continuam com grade na porta. Ninguém na calçada. De que segurança nós estamos falando? Quem é que está seguro mesmo? O cidadão não está. Perfeito, deputada. Um outro assunto, já partindo de fato para a política, a senhora já colocou aqui que de fato não é oficialmente, né, mas está trabalhando em torno desse projeto, o seu nome. Sobre isso, como é que a senhora pretende trazer esses prefeitos que são do seu partido, alguns são aliados ao seu partido, ao senador Ciro Nogueira, como é o prefeito Joãozinho Félix, prefeito Maxwell da Marinha, como é o prefeito de Floriano, mas ao mesmo tempo esses 3 prefeitos eles já têm um diálogo muito aberto com o governo do estado, com o Karnak. Como é que a senhora pretende convencê-los a votar no projeto da Margarete Coelho ou no projeto do partido? Olha, a relação institucional entre os prefeitos do Progressistas com o Karnak é necessária, é obrigatória, tem que acontecer. Prefeito precisa dialogar com o governador, tem dialogado pouco, precisava dialogar mais, que eu tenho ouvido muita queixa. Não só de prefeitos, mas de outras lideranças também, parece que tem um grupinho, que só esse grupinho conversa com o governador. Só lhe interromper um minutinho, porque havia uma determinação do prefeito, do governador, que nos 2 primeiros anos de governo, quem não votou nele na eleição de 22 não iria ter esse diálogo aberto, né? Por isso que agora está acontecendo. Ah, tá certo. Mas eles continuam não tendo votado. Mas eu cumprimento o governador por ter mudado de ideia. É um absurdo que um governador só dialogue com os prefeitos em que o município, que o grupo do prefeito votou nele. Ele é governador de todos os prefeitos, porque ele é governador do estado do Piauí. Então, eu achei essa atitude dele até meio infantil, sabe? Meio pueril. Ele não é governador de quem votou nele, ele é governador do estado do Piauí. Ele tem que falar com todo mundo, dialogar com todo mundo, e eu acho correto que os prefeitos dialoguem com o governador. Aliás, eu também fui muito bem recebida, tanto pelo Maxwell da Marinha, quanto pelo Joãozinho Félix, e ontem, né, anteontem, no sábado, também pelo prefeito de Floriano. Então, não há dificuldade de diálogo também com eles, não há essa vamos dizer assim, esse alinhamento de não.
Prefeito tem que conversar com o governador tem que atender prefeito, e não é atender para apertar a mão não, gente, é atender chegando com as demandas, atendendo o município. E aí é que está o problema, parece que não está chegando nada nos municípios. Deputada, já chegando ao finalzinho da nossa entrevista, em uma entrevista, o governador Rafael, ele citou a senhora, né, disse que a senhora é uma mulher muito qualificada para esse debate, que está se aproximando, que é as eleições de 2026, disse que a senhora é uma mulher também muito capacitada e fez muitos elogios à senhora, né, que o debate em 2026, se de fato for consagrado seu nome para ser candidato pelo Progressistas, esse debate será muito propositivo ao estado do Piauí. A senhora acredita que será dessa forma também? É claro, eu tenho dito isso desde o começo. Eu coloquei meu nome à disposição do meu partido, coloquei meu nome à disposição das oposições, mas para esse debate propositivo, o Piauí, o povo do Brasil, está todo mundo muito cansado daquela baixaria, daquele reme-reme, daquele bate-boca, daquele debate voltado para a pessoa, para a vida pessoal da pessoa. Não, ninguém espere de mim isso. E o governador Rafael está certíssimo. A nossa proposta é isso mesmo. Mas antes de um debate, vamos dizer, de candidato para candidato, eu quero debater com o povo do Piauí. Eu quero ouvir o povo do Piauí, eu quero conversar cada pequena liderança, sabe, cada pequeno produtor, cada segmento. Nós estamos com grupos organizados, estudando o nosso estado, vendo em cada área o que precisa ser feito. E, além disso, ouvindo através de pesquisas qualitativas, de pesquisas de campo, para a gente ouvir o que o piauiense quer para o Piauí. Qual é o Piauí que nós queremos? Vou dizendo já de antemão, não é esse Piauí da propaganda oficial, porque ele não existe. Ele não existe. Então, mas esse debate sincero, esse debate franco, esse debate de ideias... Lucas, tem muita gente que nunca viu nenhuma outra forma de governo, nenhum outro modelo de gestão. Por quê? Porque este grupo está há 22 anos no poder. Então, tem muito eleitor de hoje que não conheceu pessoas de 30 e poucos anos, que nem conheceu, quer dizer, era criança quando houve outro modelo de gestão. Não sabe nem comparar. Vai comparar o mesmo com o mesmo? Não dá para comparar, por exemplo, um gestor do mesmo partido. Não se trata de nomes, se trata de modelo de gestão, de opção administrativa, de modelo de governo. Não é mudar os nomes e continuar com o mesmo grupo, o mesmo partido, fazendo a mesma coisa. É uma outra opção. E é isso que nós queremos ser para o estado do Piauí. A senhora acredita que é capaz de quebrar essa hegemonia do PT aqui no estado? Olha, não é a Margarete, é o povo do Piauí. A pergunta é feita ao povo do Piauí. É esse o Piauí que nós queremos? O Piauí que é o segundo menos desenvolvido do Nordeste, o segundo que cobra os maiores impostos do Nordeste, o segundo com os piores salários do Nordeste, cujos empreendedores têm mais endividados. É esse o Piauí mais endividado. Quantos bilhões o Piauí pediu agora emprestado? Né? De banco cobra caro, gente, juro. Nós estamos pedindo dinheiro emprestado. É esse o Piauí que nós queremos? É o Piauí que até a casa da vice-prefeita da cidade é assaltada e dilapidada, com as delegacias fechadas pela justiça, com as mulheres morrendo de feminicídio, com índice de maternidade infantil altíssimo. É esse o Piauí que nós queremos? Então, quem tem que quebrar essa hegemonia é o povo, são as pessoas. A mim me cabe me colocar como opção. O povo, quem tem que fazer o trabalho é o povo. Obrigado, deputada, mais uma vez, por você ter vindo aqui, né? Você e todo o seu pessoal. Lhe agradeço mais uma vez por essa entrevista e queria deixar aqui a casa à disposição da senhora sempre que puder. Sinta à vontade, aqui a casa é sua, mais uma vez. Obrigada, Lucas, e obrigada a você também que nos acompanhou até agora. A minha mensagem para você é uma mensagem de esperança. É possível outro modelo de Piauí. Um Piauí desenvolvido, um Piauí de possibilidades, um Piauí que não seja tão rico em possibilidades, com o IDH tão baixo, com pessoas sofrendo tanto, inclusive com sede.
Eu agradeço a você e todos os cortes dessa entrevista você acompanha em nossas redes sociais, @Portal Central Piauí.